Oi, gente, resolvi aparecer por aqui depois do primeiro vídeo postado e simplesmente sumi, né? Mas esse sumiço tem uma justificativa e é justamente esse assunto que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês, tá? Como vocês puderam ver aí pela thumb, né, pelo título do vídeo, eu tive 3 sangramentos de primeiro trimestre e eu quase desisti do canal por conta desses sangramentos. Primeiro porque eu tive um abalo emocional em decorrência disso, e segundo, porque o terceiro sangramento, que eu vou comentar melhor com vocês o andamento desses sangramentos aqui, me impossibilitou de fazer muita coisa, tá? Então, eu tive aí essa situação, né? Isso quase me levou realmente a desistir do canal, mas com a virada do ano, a gente sempre para refletir sobre as coisas, né? E eu lembrei que o meu objetivo de quando eu criei o canal era, e falei isso no primeiro vídeo para vocês, né, era compartilhar exatamente tudo o que ia acontecer na minha gestação sem filtros, né? Ou seja, esses acontecimentos sendo bons ou ruins, eu ia compartilhar ele com vocês. Então, eu resolvi retomar o canal, contar essa sequência de acontecimentos aí, não só dos sangramentos, mas de tudo que aconteceu de lá para cá, né? E esse canal vai voltar com tudo, aí agora a gente vai ter todos os vídeos referentes à minha gestação e à vida, né? Porque esse canal vai dar continuidade, assim como eu expliquei no primeiro vídeo, depois que o meu bebê nascer e tudo mais, eu vou dar continuidade aí. Vai sair de uma gestação para ir para o nascimento, para ir para uma criação e tudo mais, tá? Mas agora, para atualizar vocês de forma mais rápida de tudo que está acontecendo, até porque eu já estou no 4º trimestre de gestação, né? Eu vou fazer aí uma sequência de vídeos seguidinhos contando todos os principais acontecimentos para vocês. Aí depois a gente vai retomando o conteúdo aí com um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Mas então vamos ao assunto desse vídeo. Os 3 sangramentos que eu tive de primeiro trimestre, eu gostaria de comentar para vocês como é que foi, contar como é que foi a parte do sangramento, quais foram os meus sentimentos, como foi o atendimento, como foram as orientações médicas, até porque se você passar por isso, que eu espero que não passe, você tem um norte aí do que fazer, né? Ou você também possa se identificar se você passou por isso. Comenta aqui também, deixa aqui nos comentários como é que foi sua experiência, até para que outras pessoas também possam saber, tá bom? Então vamos lá, gente. O meu primeiro sangramento foi no dia 17 de novembro, faz bastante tempo, tá? Nesse primeiro sangramento, eu ainda estava naquela fase de ir para consulta com médicas obstetras a fim de escolher a minha médica, tá? Então eu ainda não tinha a minha médica bem definida quem que ia ser e tudo mais. Então eu ainda estava meio perdida também em todas as situações. Mas nesse primeiro sangramento eu já tinha ido numa consulta com a primeira obstetra que eu havia marcado, tá? E a orientação que ela me deu na consulta foi que se eu tivesse qualquer tipo de sangramento era para eu procurar a emergência de um hospital. Então, assim, o meu primeiro sangramento aconteceu, né? Como eu falei, no dia 17 de novembro, e ele não foi um grande sangramento. Como é que foi? Ele foi como se fosse o início de uma menstruação, aquele pouquinho e aquela cor amarronzada, tá? E eu identifiquei ele na roupa íntima, ou seja, eu nem cheguei a sentir esse sangramento, tá? Mas, óbvio que na hora bateu o desespero, comecei a chorar, já não lembrava mais o que tinha que fazer, já não sabia mais o que tinha que fazer, né? Até que conversando com meu marido, ele falou, vamos para o hospital, né? Então, peguei e fui para o hospital conforme a orientação dessa médica. Chegando no hospital, eu fui atendida bem rapidinho, tá? Que inclusive era um hospital que ela tinha me referenciado também, tá? Eu fui atendida bem rapidinho, expliquei para o médico de plantão o que havia acontecido e ele me encaminhou para fazer uma ecografia, tá? Então a minha primeira ecografia foi na emergência do hospital. É óbvio, gente, que uma ecografia de emergência é totalmente diferente de uma ecografia marcada, né? Quando você marca a sua ecografia, o médico que tá lá fazendo o exame, ele já vai te explicando tudo. É uma outra vibe, é uma coisa totalmente diferente, né? O médico fala, agora é hora de escutar o coraçãozinho e tudo mais, vai te explicando exatamente tudo. Na emergência não é assim. O médico está preocupado em ver se está tudo bem com o bebê e depois, claro, ele até explica ali o que está acontecendo, mas a preocupação dele ali é outra, né?
Então eu fui, fiz a ecografia, fui muito bem atendida também na ecografia, tá, gente? Quero deixar isso muito claro. Mas o médico não me deu assim, né? Não falou, agora a gente vai escutar o coraçãozinho e tudo mais. Não, ele simplesmente foi fazendo o exame para saber se estava tudo bem com o bebê. Ponto positivo disso, eu pelo menos achei um ponto positivo. Eu escutei o coração do meu bebê, o que já me deixou bem mais tranquila, né? Porque nesse momento eu estava num estado de nervos assim inimaginável, né? E quando eu escutei o coração do bebê, na minha cabeça eu senti que estava tudo bem, né? Mesmo o médico não tendo me afirmado, eu senti que estava tudo bem porque eu tinha escutado o coraçãozinho. E foi de surpresa, né? Simplesmente comecei a escutar o coraçãozinho, foi bem rapidinho também, né? Que o médico até nos explicou que nas primeiras ecografias é bem pouquinho que eles podem deixar para escutar o coração, porque senão pode fazer mal pro bebê, tá? Mas enfim, o médico finalizou ali o exame e depois ele veio nos explicar. Falou que estava tudo bem, que o desenvolvimento do neném estava normal, que ele estava de tamanho normal para aquele tempo de gestação, né? E que o sangramento havia se dado em decorrência de um descolamento. Era um descolamento pequeno, menos de 10%, né? E que aí, finalizando o exame, ele falou que o médico que havia me atendido no plantão iria me orientar e me explicar melhor sobre a situação. E foi exatamente o que aconteceu. Saindo do exame, eu retornei na consulta com o médico e o médico me validou tudo aquilo que o médico do exame já havia me falado, que estava tudo bem com o bebê e que o sangramento era em decorrência de um descolamento e que esse descolamento era menos de 10%, ou seja, não era motivo de grande preocupação. Mas esse médico me falou assim, que eu não precisava me preocupar mesmo e que não havia nada que pudesse ser feito em relação a esse descolamento, tá? Tudo bem, né? Então eu voltei para casa bem mais tranquila, né, e tudo mais, e continuei vivendo a vida normalmente, porque o médico não tinha me falado absolutamente nada, né? A única coisa que eu fiz e que foi por conta de orientação de familiares e de amigos, que é uma orientação que já se dá para os primeiros 3 meses de gestação, né? Foi os cuidados em relação ao esforço. Eu já estava me cuidando para não fazer muito esforço, mas daí eu redobrei esses cuidados, tá? Por conta do descolamento. Mas isso foi uma coisa que eu fiz por vontade própria, não foi uma orientação que eu recebi, tá? Então, o meu descolamento foi no dia 17 de novembro, isso foi numa sexta-feira. Na outra semana eu tinha uma viagem marcada, eu iria viajar na quinta-feira e voltaria no domingo. Eu fui, continuei vivendo a vida normal, a única coisa que me reservando um pouco mais em relação a essa questão do esforço, né? Voltando de viagem na terça-feira, então voltei de viagem no domingo, na terça-feira, eu fui na consulta com a segunda obstetra. Depois, num outro vídeo, eu vou falar sobre as consultas com as obstetras, né? Como que eu escolhi a minha obstetra, tá? Então, eu fui na consulta com a segunda obstetra, estava tudo bem. À noite, eu tive mais um sangramento. Exatamente igual ao primeiro sangramento. E o que eu fiz? Eu fui para o hospital. Só que dessa vez, eu também fui atendida rapidamente e tudo mais, mas eu fui atendida por uma outra médica que estava de plantão. Eu expliquei sobre o primeiro sangramento para essa médica, falei sobre o segundo sangramento e a primeira coisa que ela me falou, pasmem, foi: você já está tomando a progesterona? Gente, a hora que ela me perguntou isso, eu não sei que cara que eu fiz, mas eu devo ter feito uma cara nada feliz, né? Porque eu simplesmente olhei para ela e falei assim: bom, o primeiro médico que me atendeu aqui falou que não tinha nada que pudesse ser feito, né? E aí nisso, claro que ela não ia falar mal do colega de trabalho dela. Eu não tinha ainda conseguido retirar o exame físico que eu tinha feito naquele dia da emergência, porque a gente consegue retirar, mas eu ainda não havia conseguido retirar. Mas como ela era médica de plantão do mesmo hospital, ela conseguia ver o primeiro exame que eu havia feito. E o que ela falou em relação ao que o médico disse? Ela falou assim, mas você tem que ver que os médicos seguem condutas diferentes e tudo mais, não sei o que, meio que passou um pano ali porque o colega dela fez, né? E aí o que ela me disse? Ela falou assim, bom, Milena, agora, nesse momento, o médico que faz as ecografias, ele não está aqui no hospital, ele já foi embora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exame de toque em você para ver se o colo do útero tá fechadinho
e vou te mandar para casa com a receita da progesterona para você tomar. Gente, é sério, foi exatamente isso que aconteceu na consulta. Eu tinha chego no hospital nesse segundo sangramento antes do que o primeiro sangramento, né? Ou horas antes do primeiro dia lá, quando deu o primeiro sangramento. E no primeiro dia eu fui atendida, fiz exame e tudo mais. E nesse dia não tinha médico para fazer exame. Eu já tinha recebido, pelo que eu entendi, uma orientação errada da primeira vez, né? E, enfim, a médica simplesmente ia fazer o exame de toque, daí também não se sabe se ia estar tudo bem ou não com o bebê, porque ela só ia ver se o colo do útero estava fechado, então deduzindo-se que se o colo do útero está fechado, está tudo bem com o bebê. Mas enfim, né? Eu também não sou médica, não entendo nada disso, não estou questionando condutas médicas e nem nada disso, apesar de estar, mas é que às vezes parece relapso. Sabe quando parece relapso? Assim, a gente já não entende de muita coisa. Daí você vai pegando uma informação ali que é diferente daqui, aí você não consegue fazer exame num lugar que deveria estar disponível para fazer exame, porque afinal de contas é um hospital, né? Enfim, né? Pra gente não se alongar muito nesse assunto, eu fiquei bem pé da vida nesse dia. Eu tava num estado de nervo sem tamanho. A médica fez o exame de toque, ela falou que o colo do útero estava fechado, que inclusive não tinha mais sinal de sangramento. Mas é aquilo que eu disse, não sabia se o bebê estava bem, porque você só consegue saber fazendo uma ecografia, né? Aí ela simplesmente pegou e me passou a progesterona para tomar. Óbvio que saindo do hospital eu estava ensandecida, não só eu como meu marido também, né? Eu tentei até ligar num outro hospital para saber se tinha um médico disponível para fazer o exame, porque eu queria saber se estava tudo bem com o bebê. Nem consegui falar nesse hospital, uma beleza, sabe? Esse dia a bruxa tava solta, porque, né, o atendimento assim no hospital, daí no outro hospital ninguém nem atendia telefone, enfim. Aí eu sei que eu não comprei a progesterona, depois que eu acalmei os nervos, que meu marido acalmou os nervos, a gente conversou e combinou a seguinte situação. No outro dia, que seria quarta-feira, eu teria consulta com a terceira obstetra que eu havia marcado. Aí o que o meu marido sugeriu? Ele falou assim, bom, vamos para casa, né? Amanhã de manhã a gente vê um lugar para fazer esse exame, essa ecografia particular, pega o exame no Hospital Santa Cruz, faz esse novo exame e leva tudo para médica, para a terceira médica que eu havia marcado. E lembrando, eu ainda não havia conseguido retirar o exame no Hospital Santa Cruz, tá? Então, assim, já fazia mais de uma semana, já faziam, na verdade, quase 15 dias que eu tinha feito o primeiro exame, né? E eu ainda não havia conseguido tirar o exame físico, tava uma burocracia danada. Enfim, mas aí eu ia tentar retirar o exame no Hospital Santa Cruz, faria o segundo exame, que seria um exame atualizado, e levaria tudo para a terceira médica ver, certo? E foi exatamente isso que a gente fez. A gente voltou para casa, né? No dia seguinte, bem cedo, eu liguei numa clínica para marcar o exame, consegui para o mesmo dia fazer essa ecografia antes da consulta com a médica, que era justamente o nosso combinado que a gente queria que acontecesse. Né? Então, eu retirei o exame no hospital, daquele primeiro exame que eu fiz de emergência, fui para fazer o segundo exame, fiz o segundo exame nessa clínica particular, onde a médica até explicou que estava tudo bem com o bebê, graças a Deus, e que o descolamento já estava em processo de cicatrização, tá? Aí depois que eu finalizei o exame, eu fui direto para consulta com a médica, que validou, né? Ela olhou o primeiro exame, olhou o segundo exame, e falou que realmente estava tudo bem, mas que tinha essa questão realmente do descolamento. E na consulta ela falou assim, olha, o ideal é tomar a progesterona. Aí ela me explicou, tá? O que ela falou? Ela falou assim, não é que a progesterona seja a solução para o problema de descolamento. Porque o problema de descolamento podem ser várias causas, né? Vários motivos. E acontece que uma dessas causas, um desses motivos pode ser solucionado pela progesterona. Então, por isso que toda vez que se tem um descolamento, eles passam para tomar progesterona. Não significa que ela vai resolver isso, mas pode ser que ela resolva. Então, como é a única coisa que dá para ser feita, eles passam para ser feito.
Não simplesmente que nem o primeiro médico lá falou assim, ah, não há nada que possa ser feito. Não, tinha alguma coisa que podia ser feito. Então, saindo da consulta, daí eu comprei a progesterona e comecei a tomar, tá? No outro dia, na quinta-feira, eu tava tudo bem, tava tudo normal, até chegar de noite, que foi quando eu tive o meu terceiro sangramento. Só que esse sangramento foi diferente. Esse sangramento, eu senti o sangramento e ele foi maior, no mesmo tom, na mesma coloração, mas ele foi maior que os outros dois primeiros. Aí realmente foi quando as coisas começaram a degringolar, digamos assim, né? Porque eu já estava bem abalada do segundo sangramento, né? O primeiro eu fiquei abalada, mas daí como foi um decorrer um pouco mais calmo, um pouco mais espaçado, eu estava mais tranquila, mas o segundo sangramento, até por conta desse nervoso e tudo mais, né, no atendimento e tal, eu fiquei mais abalada e esse terceiro sangramento veio para validar o meu abalo emocional, digamos assim, né? E a sorte, gente, é que eu já havia fechado com essa terceira médica, não vou me aprofundar muito, né, mas eu já havia fechado com essa terceira médica, para ela ser a minha pré-natalista mesmo, né, e inclusive eu fechei a disponibilidade com ela, que é um outro assunto que eu vou abordar num outro vídeo com vocês, né, então eu já havia decidido que ela seria a minha médica porque gostei muito dela. E isso aconteceu na quinta-feira à noite. O que eu fiz? O que eu pensei, gente? Eu pensei assim, gente, não vou pro hospital. Por quê? Porque eu já tinha feito um exame no dia anterior e eu achei que era um pouco demais. Ir pro hospital, daí chega lá, né, faz um novo exame seguido, né, tão seguido um do outro. Então eu, como mãe, decidi não ir pro hospital para não ter que fazer o exame. Decidi esperar para ver se aquele sangramento ia ter uma evolução ou não, né? Se tivesse uma evolução, eu iria para o hospital, mas a minha decisão foi, vou esperar, vou ver a evolução do sangramento para ver se eu vou para o hospital. Amanhã eu entro em contato com a clínica, porque eu ainda não tinha pego o WhatsApp da médica, pego o WhatsApp da médica, conto para ela o que aconteceu e vejo qual vai ser a orientação dela. Nesse eu já estava tomando a progesterona, tá? Foi exatamente o que eu fiz. Então finalizei o dia, não tive uma evolução de sangramento. No outro dia entrei em contato com a minha médica, expliquei tudo para ela, né? O que aconteceu. E daí a orientação dela foi a seguinte: continua tomando a progesterona, vamos acompanhar, vamos ver se vai ter novos sangramentos, não precisa fazer o exame novamente. Vamos acompanhar para ver se realmente vai ter novos sangramentos e repouso, né? Então, aí que foi aquele ponto que eu falei para vocês que o terceiro sangramento me impossibilitou de fazer muitas coisas. Porque daí eu fiquei de repouso por 15 dias, tá? Então, durante 15 dias eu não fiz nada além de deitar para dormir, levantar para ir para a mesa comer, levantar para ir pro sofá, levantar para ir dormir ou para ir no banheiro, tá? Então eu fiquei de repouso absoluto e tomando a progesterona. O que eu posso dizer para vocês? Funcionou, porque eu não tive mais sangramentos e quando eu retornei para fazer a próxima ecografia que a minha médica havia me passado depois desses 15 dias, eu já não tinha nem mais descolamento, tá? Então a progesterona me ajudou, o repouso me ajudou, tá? Então foi bem difícil ficar presa, porque apesar de eu não ser uma pessoa extremamente ativa no sentido de ser uma pessoa que pratica esportes e não sei o que, ou que é super aventureira, né? Eu sempre fiz tudo, né? Assim como eu comentei no primeiro vídeo. Eu sempre cuidei da casa, eu sempre trabalhei, eu sempre tive uma rotina agitada, né? E de repente eu tive que ficar sem fazer nada, né? Eu não podia fazer absolutamente nada. Eu precisava pedir para as pessoas pegarem as coisas para mim. Eu precisava pedir tudo, entende? Então foi bem complicado, mas tudo bem, foi por um período, passou esse período. Não que agora eu esteja pulando, não, né? Mas esse período mais complicado passou. E, graças a Deus eu tive uma rede de apoio, eu tive pessoas para me ajudar. Sou muito grata por isso, né? Mas realmente foi difícil. Mas a pior parte, gente, não foi nem o repouso.
né? A pior parte de tudo isso que eu comentei aqui com vocês, que eu contei para vocês, foi esse... Como é que eu posso explicar para vocês? Foi essa falta de orientação correta, digamos assim, né? Isso até é um assunto que eu vou trazer no vídeo, que eu vou falar inclusive sobre disponibilidade do médico, se vale a pena ou não. Mas essa falta de orientação centrada me prejudicou muito, tá? Me prejudicou, que eu diga assim, não só fisicamente, porque, por exemplo, se eu tivesse começado a tomar progesterona lá no primeiro sangramento, muito provavelmente não teria nem passado, talvez nem pelo segundo sangramento, entende? Então, me prejudicou fisicamente, mas também me prejudicou emocionalmente, porque trouxe várias outras questões, né? Mas enfim, graças a Deus agora tá tudo bem, só queria realmente contar para vocês como que foi essa sequência dos sangramentos, né? Porque é um assunto que eu acho importante trazer, né? Se você também passou por isso, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber da tua história, e eu tenho certeza que outras pessoas podem ver isso, podem ver a minha história, podem ver a sua história e podem se orientar de alguma forma, né? Ter alguma informação aí adicional que seja importante, tá? Se você está passando por isso, não deixe de procurar assistência médica. Se você não ficou satisfeita com algum tipo de atendimento médico, se você achou que não é bem isso, que não é possível, que, né, não tem alguma coisa diferente, tenta procurar, se você tiver condições, um outro médico, uma segunda opinião, para saber se é isso mesmo, tá bom? Muito obrigada, gente. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, vai me ajudar demais. Se você acha que precisa compartilhar esse vídeo com alguém, compartilha, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.